O sol de São Paulo entrava pelas frestas da cortina bege, desenhando linhas douradas no piso de madeira do apartamento nos Jardins. Ana Beatriz Moreira observava aquela luz com o café na mão, sentindo o aroma forte do grão torrado que tanto amava. Aos 35 anos, ela havia construído uma rotina que, aos olhos de qualquer vizinho ou conhecido, parecia perfeita. Um apartamento espaçoso num dos bairros mais nobres da cidade, um marido bem-sucedido, uma carreira que lhe permitia trabalhar de casa cuidando de crianças, algo que sempre amou fazer. Mas naquela manhã de terça-feira, enquanto o barulho do trânsito da Avenida Paulista ecoava ao longe como uma sinfonia urbana constante, Ana Beatriz sentia algo diferente. Uma inquietação que não conseguia nomear, um peso no peito que não vinha de lugar nenhum específico, mas que estava ali, persistente como a umidade paulistana nos dias de chuva. Eduardo, seu marido há 16 anos, já havia saído para o trabalho. Como sempre, acordar às 5 da manhã, tomar o café da manhã sozinho. Ele insistia que não queria acordá-la, e partirá antes do amanhecer para a multinacional onde ocupava um cargo de direção. Aos 38 anos, Eduardo era o tipo de homem que as revistas de negócios adoravam entrevistar, determinado, focado, com um sorriso que conquistava clientes e um aperto de mão que fechava contratos. Ana Beatriz terminou o café e caminhou até o banheiro da suíte. O apartamento tinha 3 banheiros, mas aquele era o deles, o espaço íntimo que compartilhavam há mais de uma década. Ela abriu a torneira para lavar o rosto, deixando a água fria correr por entre os dedos antes de molhar a face. Foi então que seus olhos capturaram algo no ralo da pia. Um fio de cabelo. Ela franziu a testa, aproximando-se. O fio era longo, mais longo que os seus, e tinha uma coloração diferente, um tom de loiro acobreado que não pertencia nem a ela, com seus cabelos castanho escuros, nem a Eduardo, cujos fios eram pretos como a noite paulistana. Ana Beatriz pegou o cabelo com cuidado, como se fosse uma evidência forense, e o segurou contra a luz que entrava pela janela do banheiro. Seu coração acelerou ligeiramente, mas ela forçou-se a respirar fundo. Poderia ser qualquer coisa. Talvez a diarista tivesse usado aquele banheiro, embora Dona Cleusa, que vinha às quintas-feiras, tivesse cabelos grisalhos e curtos. Talvez fosse de alguma visita recente, embora Ana Beatriz não se lembrasse de ter recebido ninguém nos últimos tempos. Ela deixou o cabelo cair no lixo, balançando a cabeça como se pudesse afastar os pensamentos intrusivos. Estava sendo paranoica, disse a si mesma. 16 anos de casamento deixavam qualquer pessoa um pouco neurótica às vezes. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Os dias seguintes passaram com uma normalidade que, para Ana Beatriz, começou a parecer quase artificial. Ela continuou seu trabalho como babá particular, cuidando das crianças da família Cavalcante 3 vezes por semana. Os pequenos Lucas e Sofia eram sua alegria, 2 crianças cheias de energia que a faziam esquecer das preocupações adultas enquanto brincavam de pique-esconde no apartamento da Alameda Lorena. Dona Fernanda Cavalcante, mãe das crianças e advogada de sucesso, sempre dizia que Ana Beatriz era um anjo enviado pelo céu. Você tem um dom com crianças, Ana, ela costumava dizer enquanto pegava a bolsa para sair correndo para mais uma audiência. Nunca vi ninguém que conseguisse fazer o Lucas comer brócolis. Ana Beatriz sorria e aceitava o elogio com a humildade que sempre a caracterizou. Ela amava aquele trabalho, amava sentir que fazia diferença na vida daquelas crianças, mesmo que uma parte dela lamentasse nunca ter tido os próprios filhos. Eduardo e ela haviam tentado nos primeiros anos de casamento, mas depois de alguns resultados negativos e consultas médicas desanimadoras, haviam decidido deixar a natureza seguir seu curso. O curso, aparentemente, era a ausência de filhos. Talvez seja melhor assim, Eduardo dissera uma vez, há muitos anos. Nós temos um ao outro. Isso não é suficiente. Na época, Ana Beatriz havia concordado. Agora, olhando para trás, perguntava-se se aquela conformidade não havia sido o primeiro passo para o distanciamento que sentia crescer entre eles. Foi numa sexta-feira que Ana Beatriz começou a prestar mais atenção. Eduardo chegou em casa às 10 da noite, 3 horas depois do horário habitual. O cheiro de álcool não estava nele, Eduardo raramente bebia, mas havia algo diferente em seu comportamento. Uma ansiedade contida, um brilho estranho nos olhos, a forma como evitava olhá-la diretamente. Happy hour com o pessoal do escritório, ele explicou, afrouxando a gravata enquanto caminhava para o quarto. Fechamos um contrato grande hoje. Comemoramos um pouco.
Ana Beatriz assentiu, observando da porta da cozinha. Que bom, amor. Quer jantar alguma coisa? Fiz aquele frango ao molho de laranja que você gosta. Não precisa, já comi por lá. Vou tomar um banho e dormir, estou exausto. Ele desapareceu no corredor, e Ana Beatriz ouviu o som da água do chuveiro começando a correr. Ficou ali, parada, com uma sensação estranha no estômago. Eduardo nunca recusava o frango ao molho de laranja. Era seu prato favorito desde o início do namoro, quando ela o preparara pela primeira vez no pequeno apartamento que dividia com uma colega na Vila Madalena. Naquela noite, Ana Beatriz demorou a dormir. Eduardo já ressonava ao seu lado quando ela finalmente fechou os olhos, mas seu sono foi agitado, povoado por sonhos confusos onde ela corria atrás de algo que não conseguia alcançar. As semanas seguintes trouxeram mais sinais que Ana Beatriz tentava, desesperadamente, ignorar. Eduardo começou a ter reuniões noturnas com uma frequência alarmante. Seu celular, que antes ficava largado em qualquer canto da casa, agora vivia grudado em seu bolso ou virado para baixo sobre a mesa. Ele desenvolveu o hábito de tomar banhos longos, às vezes de 40 minutos ou mais, algo que nunca fizera antes. Você está bem, Eduardo? Ela perguntou numa noite, enquanto jantavam em silêncio. Parece tão distante ultimamente. Ele ergueu os olhos do prato de arroz com feijão, um jantar simples que ela preparara às pressas depois de um dia exaustivo com as crianças Cavalcante, e sorriu. Mas o sorriso não alcançou seus olhos. É o trabalho, amor. Essa fusão está me consumindo. Mas vai passar, prometo. Quando tudo isso acabar, vamos tirar férias. O que acha de Búzios? Ou Porto de Galinhas? Ana Beatriz forçou um sorriso de volta. Seria ótimo. Mas ela sabia, no fundo, que aquela promessa era vazia. Eduardo vinha fazendo promessas assim há anos. Férias que nunca aconteciam, jantares românticos que eram cancelados de última hora, fins de semana que eram engolidos por e-mails urgentes e teleconferências intermináveis. O segundo fio de cabelo apareceu 2 semanas depois. Desta vez, estava no chão do box, enrolado no ralo de forma quase impossível de ignorar. Ana Beatriz o pegou com mãos trêmulas, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer escapar do peito. Era do mesmo tom loiro acobreado. Longo. Definitivamente não era dela. Ela se sentou na borda da banheira, segurando aquele fio como se fosse uma sentença. As lágrimas vieram antes que pudesse contê-las, escorrendo silenciosas pelo rosto enquanto a realidade começava a se impor com uma força brutal. Eduardo estava trazendo outra mulher para a casa deles. Para o banheiro deles. Para o espaço que deveria ser sagrado, íntimo, inviolável. Ana Beatriz chorou por 20 minutos ali, no banheiro, com a porta trancada. Depois, lavou o rosto, olhou-se no espelho e tomou uma decisão. Ela não iria confrontar Eduardo ainda. Não sem provas. Não sem ter certeza absoluta do que estava acontecendo. Havia aprendido, ao longo dos anos, que acusações sem fundamento só serviam para criar conflitos desnecessários. E se estivesse errada? E se houvesse uma explicação racional para tudo aquilo? Ela precisava de evidências concretas antes de fazer qualquer movimento. Começou a observar tudo com olhos de detetive. O shampoo de Eduardo, que antes durava mais de um mês, estava acabando em 2 semanas. O sabonete importado que ele usava, um presente que ela mesma havia comprado numa viagem a Buenos Aires, desaparecia com uma velocidade alarmante. As toalhas, que ela lavava religiosamente às segundas-feiras, estavam sendo trocadas com uma frequência muito maior que o normal. Ana Beatriz criou um pequeno caderno onde anotava tudo. Datas, horários, observações. O dia em que Eduardo saiu de casa cheirando a colônia nova, uma fragrância que ela não reconhecia. A noite em que ele atendeu uma ligação no celular e saiu para o corredor, falando em voz baixa por 15 minutos. A manhã em que ela encontrou uma marca de batom na gola da camisa dele, um tom coral que não pertencia a nenhum dos seus cosméticos. Ela fotografou a mancha com o celular, ampliando a imagem para ter certeza do que via. Não havia engano possível. Aquela marca era de lábios que não eram os seus. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Eduardo estava no trabalho, Ana Beatriz fez algo que jamais havia feito em 16 anos de casamento. Vasculhou os pertences do marido.
As gavetas do escritório dele, a pasta de documentos, os bolsos dos paletós pendurados no closet. Suas mãos tremiam, e ela se sentia suja, invasora, mas não conseguia parar. Foi no bolso interno de um blazer azul marinho que encontrou o primeiro item revelador, uma nota fiscal de um restaurante japonês na Vila Olímpia. A data era de uma terça-feira, 3 semanas antes. O valor, exorbitante para um almoço de trabalho, incluía 2 garrafas de vinho e sobremesas. E havia uma anotação no verso, feita à mão com uma caligrafia feminina e redonda. Foi maravilhoso. Ana Beatriz sentou-se na beira da cama, segurando aquele pedaço de papel como se fosse um artefato de outro mundo. M. Uma inicial. Uma mulher. Uma amante. A raiva veio então, quente e avassaladora, substituindo a tristeza que havia dominado nas semanas anteriores. Como ele ousava! Depois de 16 anos, de tudo que haviam construído juntos, de todas as promessas feitas diante do altar da pequena igreja no interior de Minas Gerais onde haviam se casado? Mas Ana Beatriz engoliu a raiva. Guardou a nota fiscal no caderno de anotações, colocou o blazer de volta no lugar exato onde o encontrara e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Ela precisava de mais. Precisava saber quem era aquela mulher. Precisava entender a extensão da traição antes de decidir o que fazer. O plano começou a se formar em sua mente naquela mesma noite, enquanto Eduardo dormia ao seu lado, alheio ao vulcão que fervia dentro da esposa. Ana Beatriz ficou acordada até às 3 da manhã, olhando para o teto do quarto, traçando estratégias. Primeiro, precisava confirmar que outra mulher estava usando o banheiro deles. Depois, precisava descobrir quem era essa mulher. E, finalmente, precisava decidir como confrontar Eduardo, ou se deveria confrontá-lo. Ela pensou em ligar para sua irmã mais velha, Cristina, que morava em Belo Horizonte e sempre fora sua confidente. Mas algo a impediu. Vergonha, talvez. Ou orgulho. Ou simplesmente necessidade de resolver aquilo sozinha, de provar a si mesma que era capaz de enfrentar aquela situação sem desmoronar. Ana Beatriz sempre fora a filha certinha, a mulher perfeita, a esposa dedicada. Nunca dera trabalho aos pais, nunca causará escândalos, nunca fizera nada que pudesse manchar sua imagem de menina de família. E agora, aos 35 anos, estava prestes a descobrir que toda aquela perfeição tinha sido construída sobre areia movediça. Na manhã seguinte, assim que Eduardo saiu para o trabalho, Ana Beatriz colocou seu plano em ação. Pegou o frasco de shampoo que ficava no box, um produto caro, importado, que Eduardo fazia questão de usar, e fez uma pequena marca com esmalte de unha na parte de trás do rótulo. A marca era discreta, quase invisível, mas ela saberia reconhecê-la. Depois, pegou uma régua e mediu o nível do líquido dentro do frasco, anotando no caderno, 14,5 centímetros. Se o nível diminuísse mais do que o esperado para o uso de uma única pessoa, ela teria sua confirmação. Ela também verificou o cesto de roupa suja, separando as toalhas de Eduardo das suas. Contou quantas toalhas ele havia usado na semana anterior, 3, e decidiu monitorar esse número nas semanas seguintes. Por fim, instalou um pequeno aromatizador automático no banheiro, daqueles que borrifam fragrância em intervalos regulares. Mas o dispositivo que ela colocou não continha perfume. Continha apenas água. Era uma desculpa para verificar o banheiro várias vezes ao dia, garantindo que nada passasse despercebido. Ana Beatriz olhou-se no espelho do banheiro depois de concluir todos os preparativos. A mulher que encarava de volta tinha olhos cansados e um vinco de preocupação entre as sobrancelhas que não existia há alguns meses. Mas também havia algo novo naquele olhar, uma determinação feroz, uma força que ela não sabia possuir. Você vai descobrir a verdade, ela disse em voz alta, para a mulher no espelho. E quando descobrir, vai saber exatamente o que fazer. O reflexo assentiu, e Ana Beatriz finalmente sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Pela primeira vez em semanas, ela se sentia no controle de alguma coisa. Os resultados do primeiro teste vieram 3 dias depois. Eduardo havia passado o fim de semana em casa, algo cada vez mais raro. No sábado, saíra para uma corrida no Ibirapuera, uma mentira óbvia, já que Eduardo detestava exercícios físicos, e voltará 2 horas depois, indo direto para o banheiro. Ana Beatriz esperou pacientemente que ele terminasse o banho, que durou impressionantes 55 minutos, e depois entrou no banheiro sob o pretexto de escovar os dentes.
O nível do shampoo havia baixado para 12,3 centímetros. Uma diferença de 2,2 centímetros em 3 dias, para um homem com cabelos curtos que raramente lavava o cabelo mais de uma vez por dia. A marca de esmalte permanecia intacta, confirmando que era o mesmo frasco. Não havia como negar, alguém além de Eduardo estava usando aquele shampoo. Ana Beatriz fechou os olhos por um momento, apoiando-se na pia para não cair. A confirmação que tanto temia estava ali, fria e matemática, impossível de ignorar. Seu marido estava trazendo outra mulher para a casa deles. Para o banheiro deles. Para a vida deles. Quando abriu os olhos, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas também havia uma clareza que não existia antes. A fase da negação havia terminado. Agora, era hora de descobrir quem era a mulher que estava destruindo seu casamento, e o que ela iria fazer a respeito. O prédio comercial na Avenida Faria Lima brilhava sob o sol da tarde paulistana, suas janelas de vidro refletindo o céu azul de outubro como um mosaico gigantesco. Ana Beatriz estava parada na calçada oposta, fingindo mexer no celular enquanto observava a entrada principal. Seu coração batia rápido demais, e ela sentia as mãos suarem apesar do ar-condicionado do café onde havia se sentado momentos antes. Era uma quarta-feira, e ela havia inventado uma desculpa para não ir à casa dos Cavalcante naquela tarde. Uma enxaqueca, dissera Dona Fernanda pelo telefone, com a voz mais convincente que conseguiu produzir. A advogada havia se preocupado, oferecido ajuda, perguntado se precisava de alguma coisa. Ana Beatriz sentiu-se culpada pela mentira, mas não havia outra opção. Precisava estar ali, precisava ver com os próprios olhos. Às 6h15 da tarde, Eduardo saiu do prédio. Ana Beatriz reconheceu imediatamente o terno cinza escuro que ela mesma havia ajudado a escolher, a pasta de couro italiana que ganhará de presente de aniversário 2 anos antes, o modo característico como ele ajustava a gravata antes de atravessar a rua. Seu marido. O homem com quem dividira a vida por 16 anos. Mas Eduardo não caminhou em direção ao estacionamento, onde seu carro estaria esperando. Em vez disso, ele olhou para os lados, conferiu o relógio e começou a andar na direção oposta, rumo a uma rua lateral que Ana Beatriz conhecia bem. Era onde ficava um pequeno hotel boutique, discreto e elegante, frequentado por executivos e suas acompanhantes. Ana Beatriz seguiu a uma distância segura, seu coração martelando tão forte que ela tinha certeza de que as pessoas ao redor poderiam ouvi-lo. As pernas tremiam a cada passo, mas ela se forçou a continuar. Precisava saber. Precisava ver. Eduardo entrou no hotel sem olhar para trás. Ana Beatriz esperou 2 minutos antes de se aproximar da entrada, fingindo procurar algo na bolsa enquanto observava através da porta de vidro. O lobby era pequeno e elegante, com poltronas de couro e uma recepção minimalista. Ela viu Eduardo conversar brevemente com o recepcionista, pegar um cartão-chave e se dirigir aos elevadores. Foi quando ela a viu. Uma mulher de cabelos loiro acobreado surgiu de uma das poltronas do lobby, sorrindo para Eduardo de um jeito que fez o estômago de Ana Beatriz revirar. Era bonita, mais jovem que ela, talvez 28, 30 anos no máximo, com um vestido vermelho justo que evidenciava curvas generosas. Eduardo sorriu de volta, um sorriso que Ana Beatriz não via há anos, e os dois entraram juntos no elevador. As portas se fecharam, e Ana Beatriz ficou ali, paralisada na calçada, sentindo o mundo girar ao seu redor. A confirmação visual era infinitamente mais dolorosa do que os fios de cabelo, as notas fiscais, as marcas de batom. Ver Eduardo sorrir para outra mulher daquele jeito, com aquela intimidade óbvia, era como levar uma facada no peito. Ela não sabe quanto tempo ficou ali parada. Podiam ter sido minutos ou horas. Quando finalmente conseguiu se mover, suas pernas a levaram automaticamente até o metrô mais próximo. Sentou-se num banco de plástico, olhando para o nada, enquanto os trens iam e vinham com seu barulho característico. Naquela noite, Ana Beatriz agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou o jantar, uma moqueca baiana que exigia atenção e a ajudou a ocupar a mente. Colocou a mesa com os pratos de porcelana que haviam ganhado de casamento e esperou Eduardo chegar. Ele apareceu às 9 da noite, alegando uma reunião que se estendeu mais do que o esperado. Beijou-a no rosto com um oi, amor automático, e foi tomar banho enquanto ela terminava de arrumar a comida. Ana Beatriz serviu a moqueca em silêncio, observando-o comer com apetite, elogiando o tempero,
perguntando sobre o dia dela com uma descontração que beirava a crueldade. Como foi seu dia? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. Cansativo. Essa fusão está me matando. Mas estamos quase fechando. Acho que em 2 semanas tudo estará resolvido. Que bom. Eduardo ergueu os olhos do prato, estudando-a por um momento. Você está bem, Ana? Parece distante. Ana Beatriz forçou um sorriso. Só cansada. Tive uma enxaqueca hoje, não fui trabalhar. Ah, coitada. Quer que eu faça uma massagem depois? A ironia da oferta não passou despercebida. Horas antes, ele estava num quarto de hotel com outra mulher, e agora oferecia massagens como se fosse o marido mais dedicado do mundo. Não precisa. Vou tomar um analgésico e dormir cedo. Eduardo assentiu, voltando a atenção para o prato. Ana Beatriz o observou comer, estudando cada detalhe do rosto que conhecia tão bem. As linhas de expressão ao redor dos olhos, a covinha no queixo, o jeito como ele mastigava sempre do lado esquerdo. 16 anos olhando para aquele rosto todas as manhãs, todas as noites. E agora, era como se estivesse vendo um estranho. Nos dias seguintes, Ana Beatriz concentrou-se em descobrir quem era a mulher de vestido vermelho. Sua investigação começou pelo lugar mais óbvio, as redes sociais de Eduardo. Ele não era muito ativo no Instagram ou Facebook, mas tinha um perfil no LinkedIn que ela raramente acessava. Navegando pela lista de conexões dele, Ana Beatriz começou a procurar por mulheres que pudessem corresponder à descrição, loiras, bonitas, na faixa dos 20 e poucos aos 30 anos. Foi um trabalho tedioso. Eduardo tinha mais de 500 conexões no LinkedIn, e muitas delas eram mulheres. Ana Beatriz passou horas clicando em perfis, comparando fotos, buscando qualquer semelhança com a mulher que vira no hotel. Na terceira noite de busca, encontrou a Mariana Duarte, consultora de marketing na mesma empresa de Eduardo. 32 anos, formada em administração pela FGV, com MBA na França. Seu perfil do LinkedIn mostrava uma foto profissional, mas era claramente a mesma pessoa. Os mesmos cabelos loiro-acobreados, os mesmos olhos castanho claros, o mesmo sorriso confiante. Ana Beatriz clicou no Instagram de Mariana, o perfil era público, e passou as horas seguintes mergulhada no mar de fotos que contavam a história de uma vida glamourosa. Viagens internacionais, restaurantes sofisticados, festas corporativas, sessões de fotos em praias paradisíacas. E, em algumas dessas fotos, apareciam grupos de pessoas da empresa. Em 2 delas, Ana Beatriz identificou Eduardo ao fundo, sorrindo para a câmera como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Uma foto em particular chamou sua atenção. Era de uma festa de fim de ano da empresa, tirada em dezembro do ano anterior. Mariana estava no centro da imagem, deslumbrante num vestido preto, e Eduardo estava logo atrás dela, com a mão discretamente apoiada em suas costas. O gesto era sutil, mas inconfundível para quem estava procurando. Ana Beatriz fez uma captura de tela da foto e a salvou na pasta oculta que havia criado em seu celular. Mais uma evidência para o arquivo que vinha construindo. O próximo passo da investigação exigiu coragem. Ana Beatriz decidiu que precisava ver Mariana de perto, estudá-la, entender o que aquela mulher tinha que ela não tinha. Era uma tortura autoimposta, ela sabia, mas a necessidade de compreender era mais forte que o instinto de autopreservação. Descobriu, através do LinkedIn, que Mariana costumava almoçar num restaurante japonês na Vila Olímpia às quintas-feiras, o mesmo restaurante da nota fiscal que encontrara no blazer de Eduardo. Ana Beatriz decidiu ir até lá. Na quinta-feira seguinte, ela se sentou numa mesa nos fundos do restaurante, escondida atrás de um menu, e esperou. Mariana chegou pontualmente ao meio-dia, sozinha. Estava elegante num taier azul marinho, o cabelo solto caindo sobre os ombros, maquiagem impecável. Sentou-se numa mesa perto da janela e pediu água com gás enquanto consultava o celular. Ana Beatriz a observou durante 1 hora inteira, dividida entre a fascinação e a repulsa. Mariana parecia segura de si, o tipo de mulher que sabe exatamente o que quer e como conseguir. Ria ao celular de vez em quando, provavelmente trocando mensagens com Eduardo. Comeu seu sashimi com elegância, tomou um café expresso ao final e pagou a conta sem pressa. Quando Mariana se levantou para sair, Ana Beatriz sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou se segurar na borda da mesa para não fazer uma cena.
Aquela mulher estava destruindo seu casamento, sua vida, tudo que ela havia construído em 16 anos. E fazia isso com um sorriso no rosto, como se não houvesse nada de errado em seduzir o marido de outra pessoa. Mas Ana Beatriz engoliu a raiva. Não era hora de confrontos. Não ainda. A investigação continuou por mais 2 semanas. Ana Beatriz montou um dossiê completo sobre Mariana Duarte, onde morava, um apartamento de luxo em Moema, que carro dirigia, um Audi branco, quais eram seus hobbies, pilates, vinhos, viagens, quem eram seus amigos, um círculo de executivas igualmente bem-sucedidas e aparentemente sem escrúpulos. Mas mais importante que as informações sobre Mariana eram as evidências da relação dela com Eduardo. Ana Beatriz anotou todas as vezes que o marido chegou tarde em casa, todas as desculpas que ele inventou, todas as mentiras que contou. Fotografou as marcas de batom nas camisas, os fios de cabelo no banheiro, os níveis de shampoo que desciam mais rápido que o normal. Ela também começou a verificar os extratos do cartão de crédito de Eduardo, algo que nunca havia feito antes, pois sempre confiara cegamente nele. O que encontrou foi devastador. Jantares em restaurantes caros, reservas em hotéis boutique, compras em joalherias, presentes que nunca chegaram até ela. Num único mês, Eduardo havia gastado quase 20 mil reais em despesas que não tinham nenhuma relação com a vida que eles compartilhavam. Era dinheiro que deveria estar indo para a poupança deles, para os planos de futuro que faziam juntos. Em vez disso, estava sendo usado para financiar uma vida paralela com outra mulher. A descoberta do dinheiro foi o que finalmente transformou a tristeza de Ana Beatriz em determinação. Ela poderia, talvez, ter perdoado uma aventura física, um momento de fraqueza, uma atração passageira. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma relação construída sobre mentiras, financiada com o dinheiro do casamento deles, mantida às custas da confiança que ela havia depositado em Eduardo durante 16 anos. Não havia mais espaço para dúvidas. O casamento estava morto. A única questão agora era como conduziria o funeral. Ana Beatriz decidiu que precisava de ajuda profissional. Não um terapeuta, embora certamente precisasse de um depois que tudo acabasse, mas um advogado. Alguém que pudesse orientá-la sobre seus direitos, sobre como proceder, sobre como proteger-se financeiramente antes do confronto inevitável. Encontrou doutora Helena Bastos através de uma recomendação de Dona Fernanda Cavalcante. A advogada era especialista em direito de família, com mais de 20 anos de experiência em casos de divórcio. Seu escritório ficava num prédio elegante na Avenida Brigadeiro Faria Lima, e sua reputação era de alguém que lutava ferozmente pelos interesses de seus clientes. Na primeira consulta, Ana Beatriz contou tudo. Mostrou o dossiê que havia montado, as fotos, os extratos bancários, as anotações detalhadas. Doutora Helena ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, seu rosto profissional não revelando nenhuma emoção. Você fez um trabalho impressionante, a advogada disse finalmente, fechando o caderno de notas. A maioria das mulheres que chegam aqui tem apenas suspeitas. Você tem provas. Eu precisava ter certeza, Ana Beatriz respondeu, a voz mais firme do que esperava. Não queria acusá-lo de nada sem saber exatamente o que estava acontecendo. E agora? O que você quer fazer? A pergunta pairou no ar por um momento. Ana Beatriz olhou pela janela do escritório, observando o skyline de São Paulo se estender até o horizonte. Em algum lugar lá fora, Eduardo estava trabalhando, ou encontrando Mariana, ou mentindo sobre alguma coisa. Não importava mais. Quero o divórcio, ela disse, voltando os olhos para a advogada. Mas quero fazer isso do meu jeito. Quero confrontá-lo primeiro, quero que ele admita o que fez. E depois, quero que o mundo inteiro saiba que tipo de homem ele é. Doutora Helena ergueu uma sobrancelha. Expor publicamente um caso extraconjugal pode ser complicado. Há questões de privacidade, potenciais processos por difamação. Não me importo. Ele destruiu 16 anos da minha vida. Ele me fez de idiota enquanto se divertia com outra mulher na nossa casa, no nosso banheiro. Se houver consequências, eu assumo. Mas não vou sair dessa história como a esposa triste e silenciosa que aceita tudo calada. A advogada estudou-a por um longo momento, depois assentiu lentamente. Entendo. Então vamos planejar isso com cuidado. Primeiro, precisamos garantir que você esteja protegida financeiramente.
Segundo, precisamos documentar tudo de forma que seja admissível juridicamente, caso ele tente contestar o divórcio. E terceiro. Ela fez uma pausa. Terceiro, se você realmente quer tornar isso público, vamos encontrar a melhor forma de fazer isso sem comprometer sua posição legal. Ana Beatriz assentiu. Pela primeira vez em semanas, sentia que tinha algum controle sobre a situação. Não era mais a esposa enganada, passiva, esperando que o marido decidisse seu destino. Era uma mulher com um plano. O confronto foi marcado para uma sexta-feira à noite, 2 semanas depois. Ana Beatriz escolheu a data com cuidado. Era o aniversário de casamento deles. 16 anos desde que haviam trocado alianças na pequena igreja de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, cercados por familiares e amigos que acreditavam estar testemunhando o início de uma vida feliz juntos. Ela preparou o cenário com precisão cirúrgica. Comprou uma garrafa do vinho favorito de Eduardo, um Malbec argentino que eles reservavam para ocasiões especiais. Acendeu velas pela sala, colocou música suave ao fundo. Qualquer pessoa que entrasse naquele apartamento pensaria que estava prestes a testemunhar uma comemoração romântica. Eduardo chegou às 8 da noite, surpreso com a decoração. "Uau!" ele disse, largando a pasta no sofá. "Você lembrou do nosso aniversário." "Eu, confesso que quase esqueci, com essa correria do trabalho." "Eu sei," Ana Beatriz respondeu, entregando-lhe uma taça de vinho. "Por isso preparei tudo. Achei que merecíamos uma noite especial." Eles brindaram, e Eduardo bebeu um longo gole, visivelmente aliviado por não ter que explicar seu esquecimento. Ana Beatriz o conduziu até o sofá, onde se sentaram lado a lado como tantas vezes haviam feito ao longo dos anos. "Preciso te contar uma coisa," ela começou, a voz calma e controlada. "Algo que descobri recentemente e que mudou tudo para mim." Eduardo franziu a testa, a taça de vinho congelada a meio caminho da boca. "O quê? Está tudo bem? Você está doente?" "Não, não estou doente. Mas nosso casamento está." Ela fez uma pausa, observando a expressão de confusão no rosto dele se transformar lentamente em apreensão. "Eu sei sobre a Mariana, Eduardo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo abriu a boca, fechou, abriu novamente. Sua pele perdeu a cor, e a mão que segurava a taça começou a tremer. "Ana, do que você está falando?" "Mariana Duarte, consultora de marketing na sua empresa. Loira, olhos castanhos, apartamento em Moema. Vocês se encontram no hotel da rua Leopoldo Couto de Magalhães às quartas e sextas. Usam o nosso banheiro quando eu não estou em casa. Você gasta quase 20 mil reais por mês com ela em jantares, hotéis e presentes." Cada palavra era uma bala, e Ana Beatriz as disparava com precisão mortal. Eduardo empalidecia a cada frase, seu mundo desmoronando diante dos olhos dela. Como você sabe de tudo isso?" "Porque eu investiguei. Porque encontrei os fios de cabelo dela no nosso banheiro, as notas fiscais nos seus bolsos, as marcas de batom nas suas camisas. Porque eu segui você até o hotel e vi vocês dois entrando juntos no elevador. Porque eu verifiquei os extratos do cartão de crédito e descobri para onde estava indo o nosso dinheiro." Eduardo deixou a taça de vinho sobre a mesa de centro e enterrou o rosto nas mãos. Por um longo momento, não disse nada. Quando finalmente ergueu os olhos, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. "Ana, me desculpa. Por favor, me desculpa. Eu não queria, não planejei que acontecesse assim. Foi um erro terrível, e eu sei que não tenho como desfazer o que fiz, mas..." "Quanto tempo?" ela interrompeu, a voz ainda controlada, embora seu coração estivesse em pedaços. "O quê? Quanto tempo vocês estão juntos?" Eduardo engoliu em seco. 8 meses. 8 meses. Mais de meio ano de mentiras, de traições, de uma vida dupla que ela nem suspeitava existir. Ana Beatriz sentiu uma onda de náusea subir pela garganta, mas forçou-se a manter a compostura. "Você a trouxe para nossa casa. Para o nosso banheiro. Para o lugar onde dormimos juntos todas as noites. Só algumas vezes. Quando você estava trabalhando, Não importa quantas vezes foi. Você profanou o nosso lar. Profanou o nosso casamento.
E fez isso sem nenhum remorso, sem nenhuma consideração por tudo que construímos juntos. Eduardo tentou alcançar a mão dela, mas Ana Beatriz se afastou. Não me toque, ela disse, a primeira rachadura em sua fachada controlada. Não ouse me tocar. Ana, por favor. Podemos superar isso. Podemos fazer terapia de casal, podemos. Não há nada para superar, Eduardo. Nosso casamento acabou. Acabou no momento em que você decidiu que eu não era suficiente para você. Ela se levantou do sofá, caminhou até a estante e pegou uma pasta que havia preparado. Dentro, estavam cópias de todas as evidências, fotos, extratos, anotações, capturas de tela. Ela jogou a pasta no colo de Eduardo. Aí está tudo. Todas as provas do que você fez. Minha advogada já está preparando os papéis do divórcio. Você pode ficar com o apartamento. Eu não quero mais nada que me lembre de você. Mas vou exigir a divisão justa dos bens, incluindo tudo que você gastou com ela nos últimos 8 meses. Eduardo folheava as páginas da pasta, o rosto cada vez mais pálido. Você documentou tudo isso? Documentei. E não é só isso. Ana Beatriz respirou fundo, preparando-se para a última parte de seu plano. Vou contar essa história publicamente. Vou dar entrevistas, vou expor o que você fez. Não para destruir você, mas para que outras mulheres saibam que não precisam aceitar esse tipo de tratamento em silêncio. Ana, você não pode fazer isso. Minha carreira, a empresa. Deveria ter pensado nisso antes de trair sua esposa. Ela caminhou até a porta do apartamento, pegando a mala que havia preparado mais cedo e escondido no closet do corredor. Vou ficar na casa da minha irmã em Belo Horizonte por algumas semanas. Minha advogada entrará em contato com você na segunda-feira. Não tente me ligar, não tente me procurar. A única comunicação entre nós agora será através dos advogados. Eduardo levantou-se, desesperado. Ana, por favor, não termine assim. Eu te amo, você sabe que eu te amo. A Mariana foi um erro, um momento de fraqueza. Ela não significa nada para mim. Ana Beatriz parou na porta, olhando para trás uma última vez. O homem diante dela parecia patético agora, diminuído, nada parecido com o executivo confiante que saía de casa todas as manhãs. E ela não sentiu pena. Não sentiu nada, na verdade. Apenas um vazio imenso, onde antes existia um casamento. Se ela não significava nada, por que você arriscou tudo por ela? Por que você jogou fora 16 anos por uma mulher que não significa nada? Eduardo não tinha resposta. Ficou ali, de pé no meio da sala decorada para uma comemoração que nunca aconteceria, segurando uma pasta cheia de evidências de sua própria destruição. Ana Beatriz abriu a porta e saiu, deixando para trás a vida que conhecia. O aeroporto de Congonhas estava movimentado naquela manhã de segunda-feira, mas Ana Beatriz mal percebia a multidão ao seu redor. Sentada numa poltrona de espera perto do portão de embarque, ela observava os aviões decolarem através da janela de vidro, cada um levando passageiros para destinos desconhecidos. Em breve, ela também estaria no ar, voando para Belo Horizonte, para a casa de sua irmã Cristina, para um refúgio temporário onde poderia lamber suas feridas em paz. O celular em seu bolso vibrou pela 10ª vez naquela manhã. Ela nem precisou olhar para saber quem era. Eduardo havia ligado incessantemente desde a noite anterior, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas, enviando textos que ela se recusava a ler. Ela havia bloqueado o número dele às 3 da madrugada, quando o sono finalmente venceu no sofá da sala de Dona Fernanda, que insistira em hospedá-la por uma noite antes do voo. Você fez a coisa certa, Dona Fernanda dissera, abraçando-a na porta do apartamento da Alameda Lorena. Sei que não parece agora, mas você fez. E as crianças vão sentir sua falta, mas eu explico para eles que a tia Ana precisou viajar por um tempo. Ana Beatriz havia chorado naquele abraço, as primeiras lágrimas que permitirá a si mesma desde o confronto com Eduardo. Chorou pela vida que estava deixando para trás, pelos 16 anos que se revelaram uma mentira, pelo futuro incerto que a aguardava. Mas quando se afastou, havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não existia antes. O voo para Belo Horizonte durou pouco mais de 1 hora, mas pareceu uma eternidade.
Ana Beatriz ficou na janela, observando São Paulo diminuir abaixo dela até se transformar numa mancha cinzenta e, depois, desaparecer completamente sob as nuvens. Cada quilômetro de distância era um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Estava deixando para trás tudo que conhecia, mas também estava se libertando de uma prisão que nem sabia que habitava. Cristina esperava no desembarque, com os olhos vermelhos e os braços abertos. As irmãs se abraçaram por longos minutos, sem precisar de palavras. Cristina era 5 anos mais velha, casada com um engenheiro chamado Roberto, mãe de 2 adolescentes que adoravam a tia paulistana. Ela sempre fora o porto seguro de Ana Beatriz, a pessoa para quem ligava quando precisava de conselho, a voz da razão em momentos de crise. Vem, vamos para casa, Cristina disse, pegando a mala de Ana Beatriz. Preparei seu quarto, fiz aquele bolo de cenoura que você adora e abri uma garrafa de vinho. Você vai me contar tudo, mas só quando estiver pronta. O apartamento de Cristina ficava no bairro de Lourdes, num prédio antigo mas bem conservado, com varanda ampla que dava para a Serra do Curral. Ana Beatriz passou os primeiros dias ali como uma sobrevivente de naufrágio, exausta, atordoada, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. Dormia muito, comia pouco, passava horas sentada na varanda olhando para o horizonte sem ver nada. Cristina a deixava em paz, respeitando seu silêncio, mas sempre presente. Trazia chá às tardes, sentava-se ao lado dela sem falar nada, oferecia sua companhia sem exigir nada em troca. Os sobrinhos, Pedro e Luísa, também ajudavam à sua maneira. Pedro, de 15 anos, a desafiava para partidas de videogame que ela invariavelmente perdia. Luísa, de 13, mostrava vídeos engraçados no celular que às vezes conseguiam arrancar um sorriso cansado da tia. Foi na segunda semana em Belo Horizonte que Ana Beatriz finalmente começou a falar. Eu me sinto uma idiota, ela disse numa noite, sentada na varanda com Cristina, cada uma segurando uma taça de vinho. Como não vi os sinais antes? 8 meses, Cris. 8 meses ele teve um caso, e eu não percebi nada. Você não é idiota, Cristina respondeu, firme. Você confiava nele. É isso que pessoas casadas fazem, confiam uma na outra. O problema não foi sua confiança, foi a traição dele. Mas os sinais estavam lá. Os banhos longos, as chegadas tarde, o celular sempre virado para baixo. Eu deveria ter desconfiado antes. E faria o quê? Acusá-lo sem provas? Você fez exatamente o que precisava fazer. Investigou, confirmou suas suspeitas, reuniu evidências. Foi inteligente, não idiota. Ana Beatriz tomou um gole de vinho, deixando o sabor amadeirado acalmar seus nervos. Sabe o que mais dói? Não é nem a traição em si. É perceber que os últimos anos do meu casamento foram uma farsa. Todas as vezes que ele disse que me amava, todas as promessas que fez, eram mentiras. E eu acreditei em cada uma delas. Talvez nem todas fossem mentiras, Cristina ponderou. As pessoas são complicadas, Ana. É possível amar alguém e ainda assim fazer coisas horríveis. Não estou defendendo o Eduardo, o que ele fez foi imperdoável. Mas a gente não pode simplesmente apagar 16 anos de história e dizer que foi tudo mentira. Mas como confiar em qualquer memória agora? Toda vez que lembro de um momento feliz, fico me perguntando se era real ou se ele já estava pensando em outra pessoa. Cristina não tinha resposta para isso. As duas ficaram em silêncio, olhando para as luzes da cidade que brilhavam abaixo delas, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O processo de divórcio começou na 3ª semana. Doutora Helena Bastos, a advogada de São Paulo, conduzia tudo com eficiência implacável, mantendo Ana Beatriz informada através de ligações semanais e e-mails detalhados. Eduardo havia contratado seu próprio advogado, um conhecido especialista em direito de família, mas as evidências reunidas por Ana Beatriz eram tão sólidas que havia pouco espaço para contestação. Ele está tentando negociar, doutora Helena informou numa dessas ligações. Quer evitar que a história se torne pública. Está oferecendo uma divisão favorável dos bens em troca do seu silêncio. Ana Beatriz pensou por um momento. A oferta era tentadora. Mais dinheiro significaria mais segurança financeira para recomeçar sua vida. Mas aceitar também significaria engolir a humilhação em silêncio, permitir que Eduardo saísse dessa história com sua reputação intacta. Não, ela disse finalmente. Não aceito.
Quero a divisão justa que me é devida por lei, nada mais. E vou contar minha história do mesmo jeito. Tem certeza? Isso pode complicar as negociações. Tenho certeza. Não é sobre dinheiro, doutora Helena. É sobre justiça. É sobre não deixar que ele saia dessa impune enquanto eu fico marcada como a esposa que foi traída. A advogada fez uma pausa, depois respondeu com um tom que parecia quase de admiração. Entendido. Vou informá-lo da sua decisão. Foi Cristina quem sugeriu entrar em contato com a imprensa. Se você quer contar sua história, precisa fazer isso direito, ela disse uma tarde, enquanto as duas tomavam café na cozinha. Não pode simplesmente postar no Facebook ou dar entrevista para qualquer blogueiro. Precisa de alguém sério, alguém que vai tratar a história com respeito. E como faço isso? Não conheço ninguém da imprensa. Mas eu conheço. Cristina sorriu, um brilho de determinação nos olhos. Lembra do Marcos Silveira? Aquele jornalista que estudou comigo na faculdade? Ana Beatriz franziu a testa, tentando se lembrar. Vagamente. Ele não escrevia para algum jornal grande? Escrevia. Agora trabalha num portal de notícias, tem uma coluna sobre questões sociais e comportamentais. Coisas assim, relacionamentos, feminismo, essas coisas. E é uma pessoa séria, não é daqueles que sensacionalizam tudo. Você acha que ele se interessaria pela minha história? Acho que sim. Não é só uma história de traição, é sobre uma mulher que decidiu não aceitar ser tratada como capacho, que investigou, reuniu provas e confrontou o marido. Isso tem apelo, Ana. Pode inspirar outras mulheres que estão passando pela mesma coisa. Ana Beatriz mordeu o lábio, pensativa. A ideia de expor sua vida pessoal para milhões de desconhecidos era aterrorizante. Mas, ao mesmo tempo, havia algo poderoso em transformar sua dor em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Tá bom, ela disse finalmente. Fala com ele. Vamos ver o que acontece. Marco Silveira era diferente do que Ana Beatriz esperava. Ela havia imaginado um jornalista agressivo, do tipo que faria perguntas invasivas e sensacionalistas. Em vez disso, encontrou um homem de 40 anos, calmo e atencioso, com olhos castanhos que transmitiam uma empatia genuína. Eles se encontraram num café em Savassi, 3 dias depois do contato inicial de Cristina. Antes de mais nada, ele disse, depois que os cafés foram servidos, quero que saiba que você tem controle total sobre essa entrevista. Pode recusar qualquer pergunta, pode pedir para ler a matéria antes da publicação, pode desistir a qualquer momento. Meu trabalho é contar histórias verdadeiras, não explorar o sofrimento das pessoas. Ana Beatriz assentiu, sentindo parte da tensão em seus ombros se dissipar. Obrigada. Eu estava com medo de que fosse diferente. Imagino. A imprensa tem uma reputação ruim quando se trata de histórias pessoais. Ele abriu um caderno de anotações, mas não começou a escrever ainda. Me conta um pouco sobre você. Não sobre o que aconteceu, isso a gente chega depois. Quero saber quem é Ana Beatriz Moreira. Foi uma abordagem inesperada, e Ana Beatriz se viu falando sobre coisas que não tinha nada a ver com Eduardo ou a traição. Sobre sua infância em Minas, sobre os anos de faculdade em São Paulo, sobre sua paixão por cuidar de crianças, sobre os pequenos prazeres que faziam sua vida ter sentido, o cheiro do café pela manhã, o som da chuva no telhado, as risadas das crianças cavalcante quando ela inventava brincadeiras novas. Marcos ouvia com atenção, fazendo perguntas ocasionais que mostravam interesse genuíno. Aos poucos, Ana Beatriz foi relaxando, esquecendo que estava numa entrevista e simplesmente conversando com alguém que parecia entendê-la. Você é uma pessoa interessante, ele disse finalmente, fechando o caderno. E sua história merece ser contada. Não só a parte da traição, a parte de como você lidou com isso, como tomou controle da situação, como decidiu não ser vítima. Isso é poderoso, Ana Beatriz. Isso pode fazer diferença para muita gente. Ela sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusou a derramar. Não me sinto poderosa. Me sinto quebrada, na maior parte do tempo. Coragem não é ausência de medo ou dor. É seguir em frente apesar deles. E é exatamente isso que você está fazendo. A entrevista completa aconteceu uma semana depois, no apartamento de Cristina.
Durou quase 4 horas, com pausas para café e para que Ana Beatriz recuperasse a compostura nos momentos mais difíceis. Ela contou tudo, desde o primeiro fio de cabelo até o confronto final, passando por cada descoberta, cada evidência, cada momento de dor e raiva. Marcos gravou tudo com permissão dela, mas também fazia anotações à mão, capturando detalhes que a gravação não registrava. A forma como ela apertava as mãos quando falava de Eduardo, o brilho de determinação em seus olhos quando descrevia sua investigação, a tristeza profunda que transparecia apesar de todos os esforços para parecer forte. Tem mais uma coisa que preciso perguntar, ele disse quando a entrevista chegava ao fim. O que você espera que aconteça depois que essa história for publicada? Ana Beatriz pensou por um momento. Não espero nada específico. Não quero destruir o Eduardo. Ele fez isso sozinho. Não quero vingança, não quero vê-lo sofrer. Só quero que as pessoas saibam que existe outra opção além de aceitar em silêncio. Que é possível investigar, confrontar, se libertar. Que ser traída não precisa definir quem você é. Marcos assentiu, anotando algo em seu caderno. Última pergunta. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo da mesma forma? A pergunta pegou-a desprevenida. Ela olhou pela janela do apartamento, para a Serra do Curral que se desenhava no horizonte, e deixou a resposta vir naturalmente. Não sei se faria tudo igual. Talvez tivesse confrontado ele antes. Talvez tivesse saído assim que encontrei o primeiro fio de cabelo. Mas não me arrependo de ter investigado, de ter reunido provas, de ter me preparado antes de agir. Porque quando finalmente o confrontei, eu estava no controle. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, e ele não podia negar, não podia me convencer de que eu estava louca ou paranoica. E isso foi importante para mim. A matéria foi publicada 3 semanas depois, num domingo de manhã. Marcos havia cumprido sua promessa. Ana Beatriz leu o texto completo antes da publicação e aprovou cada palavra. Era uma história longa, detalhada, que não poupava Eduardo, mas também não o demonizava. O foco estava nela, em sua jornada, em sua força, em sua decisão de não aceitar ser vítima. A repercussão foi imediata e avassaladora. Nas primeiras 24 horas, a matéria teve mais de 500.000 visualizações. Os comentários se multiplicavam aos milhares, mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição, elogiando a coragem de Ana Beatriz, perguntando como ela havia conseguido manter a calma durante toda a investigação. O celular dela não parava de vibrar com mensagens de conhecidos, de amigos que havia perdido contato há anos, de pessoas completamente desconhecidas que haviam conseguido seu contato através de Cristina ou Dona Fernanda. A maioria era de apoio, mas havia também algumas vozes críticas. Pessoas que acusavam de expor a vida privada, de destruir a carreira de um homem por vingança, de ser amarga e ressentida. Ana Beatriz aprendeu rapidamente a ignorar os críticos. Não porque não doesse, doía, e muito, mas porque as mensagens de apoio eram infinitamente mais numerosas e significativas. Mulheres que diziam ter encontrado coragem para terminar relacionamentos abusivos depois de ler sua história. Homens que prometiam ser melhores parceiros. Adolescentes que diziam ter aprendido o que não aceitar num relacionamento futuro. Uma mensagem em particular ficou gravada em sua memória. Era de uma mulher chamada Renata, de Recife, que escreveu: "Você não me conhece, mas você mudou minha vida. Eu estava vivendo a mesma situação que você, só que não tinha coragem de fazer nada. Depois de ler sua história, investiguei meu marido, descobri que ele tinha uma amante há 2 anos, e pediu o divórcio ontem. Estou com medo, mas também estou livre. Obrigada por me mostrar que era possível." Ana Beatriz chorou por horas depois de ler essa mensagem. Mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado antes. Eram lágrimas de propósito, de significado, de perceber que sua dor não havia sido em vão. O divórcio foi finalizado 4 meses depois da publicação da matéria. Eduardo não contestou nada, não tentou negociar, não apareceu pessoalmente em nenhuma audiência. Enviou seus advogados, assinou os papéis e desapareceu. Ana Beatriz soube, através de conhecidos em comum, que ele havia pedido demissão da empresa e se mudado para o exterior, Portugal, segundo alguns, Estados Unidos, segundo outros. Não se importava com para onde ele tinha ido. Só se importava com o fato de que, finalmente, estava livre. A divisão de bens foi justa, como o Dr. Helena havia prometido.
Ana Beatriz ficou com metade de tudo que haviam acumulado durante o casamento, incluindo uma compensação pelos valores que Eduardo gastara com Mariana. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para recomeçar, para comprar um apartamento pequeno em Belo Horizonte, para montar seu próprio negócio de babá, para construir uma vida nova longe de São Paulo e de todas as memórias que aquela cidade carregava. Ela escolheu ficar em Minas, perto de Cristina e da família. Alugou um apartamento de 2 quartos no bairro de Funcionários, com uma varanda que dava para uma praça arborizada. Retomou seu trabalho com crianças, agora como proprietária de uma pequena agência de babás que rapidamente ganhou reputação pela qualidade dos profissionais. Fez novos amigos, descobriu novos hobbies, aprendeu a gostar de sua própria companhia. E, gradualmente, aprendeu a confiar de novo. Marco Silveira continuou fazendo parte de sua vida, embora não da forma que qualquer um poderia ter previsto. Depois da publicação da matéria, eles mantiveram contato, primeiro profissional, depois amigável, depois algo que nenhum dos dois conseguia definir exatamente. Ele a convidou para um café 3 meses depois do divórcio ser finalizado. Disse que estava trabalhando numa série de matérias sobre superação e gostaria de fazer uma atualização sobre a história dela. Ana Beatriz aceitou, mas quando se sentaram no mesmo café de Savassi onde tudo havia começado, percebeu que ele estava nervoso de um jeito que não tinha nada a ver com o trabalho. Não vou mentir para você, ele disse, depois de 20 minutos de conversa sobre amenidades. Não te chamei aqui só por causa da matéria. Te chamei porque não consigo parar de pensar em você desde que nos conhecemos. E sei que é inadequado, sei que você acabou de sair de um casamento, sei que provavelmente está na lista das piores ideias que já tive, mas... Marcos, ela interrompeu, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Para de falar. Ele parou, confuso. Desculpa, eu... Não é isso. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. É que eu também penso em você. Desde a entrevista. E também achei que era inadequado, e também fiquei com medo, e também quase não vim hoje porque não sabia se estava pronta. E está pronta? Ana Beatriz pensou na pergunta. Estava pronta para se envolver com alguém de novo? Estava pronta para confiar, para se abrir, para arriscar ser machucada novamente? Não sei, ela respondeu honestamente. Mas quero descobrir. Com calma, sem pressa, um passo de cada vez. Você topa? Marco sorriu, virando a mão para entrelaçar os dedos nos dela. Topo. 1 ano depois, Ana Beatriz estava sentada na varanda de seu apartamento em Belo Horizonte, com uma xícara de café na mão e o sol da manhã aquecendo seu rosto. Muita coisa havia mudado desde aquele dia terrível em que encontrara o primeiro fio de cabelo no banheiro de São Paulo. Sua agência de babás prosperava, com mais de 30 profissionais cadastradas e uma lista de espera de famílias querendo seus serviços. Ela havia contratado uma assistente, uma jovem chamada Juliana que era formada em pedagogia e tinha a mesma paixão por crianças que ela. Juntas, estavam construindo algo que ia muito além de um simples negócio. Era uma comunidade de mulheres que se apoiavam mutuamente, que compartilhavam experiências e conhecimentos, que se fortaleciam juntas. Marcos havia se mudado de São Paulo para Belo Horizonte 6 meses antes, para ficar mais perto dela. Moravam em apartamentos separados. Nenhum dos dois tinha pressa de dividir um teto, mas passavam a maioria das noites juntos, ora na casa dele, ora na dela. Era um relacionamento tranquilo, maduro, baseado em respeito mútuo e comunicação honesta. Nada parecido com o casamento com Eduardo, onde as aparências importavam mais que a realidade. Ela ainda pensava em Eduardo às vezes, mas os pensamentos já não traziam dor. Era mais uma curiosidade distante, como lembrar de um personagem de um filme que assistira há muito tempo. Soube que ele havia se casado de novo, com uma americana que conhecera em Nova York. Desejou-lhe felicidade, sinceramente, sem ironia. Não porque o perdoasse pelo que fizera, mas porque carregar rancor era um peso que ela não queria mais suportar. Mariana Duarte também havia desaparecido de seu radar. Depois da publicação da matéria, a consultora de marketing pedirá demissão da empresa e sumira das redes sociais. Ana Beatriz não sabia, e não queria saber, o que havia sido dela. Aquela mulher pertencia a um capítulo encerrado de sua vida, e não havia razão para revisitá-lo. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a Cristina. Bom dia, irmã. Acordou cedo?
Sempre acordo cedo, Ana Beatriz respondeu, sorrindo. O que foi? Nada demais. Só queria te lembrar do almoço de domingo na casa da mamãe. Ela está fazendo aquele frango ao molho de laranja que você adora. Ana Beatriz riu. Sua mãe havia adotado a receita depois de provar o prato na casa de São Paulo, anos atrás. Era uma das poucas heranças daquele período que ela não se importava em manter. Pode deixar, não vou esquecer. Marcos vai comigo. Ótimo! A mamãe adora ele. Acho que ela já está planejando o casamento de vocês. Calma lá. Um passo de cada vez, lembra? Eu sei. Mas deixa a velha sonhar. Elas conversaram por mais alguns minutos sobre assuntos triviais, o trabalho de Cristina, as notas dos sobrinhos na escola, os planos para o Natal que se aproximava. Quando desligou, Ana Beatriz ficou olhando para o celular por um momento, pensando em como sua vida havia mudado. Um ano antes, ela era uma mulher traída, destroçada, sem saber para onde ir ou o que fazer. Agora, era dona do próprio negócio, estava num relacionamento saudável, tinha uma rede de apoio que incluía família, amigos e colegas de trabalho. Não era uma vida perfeita, nenhuma vida é, mas era uma vida boa. Uma vida que ela havia construído com as próprias mãos, a partir dos escombros do que Eduardo havia destruído. Ela se levantou da cadeira da varanda, entrando no apartamento para se preparar para mais um dia de trabalho. Tinha reuniões marcadas, entrevistas para conduzir, clientes para atender. Sua vida estava cheia de propósito e significado, coisas que haviam faltado durante anos sem que ela percebesse. Na parede da sala, havia uma foto emoldurada que Marcos havia tirado durante uma viagem que fizeram juntos a Ouro Preto. Ana Beatriz estava de pé diante de uma igreja barroca, sorrindo para a câmera com um brilho nos olhos que ela não se lembrava de ter tido antes. Não era o sorriso forçado das fotos do casamento com Eduardo, nem o sorriso triste das semanas após a descoberta. Era um sorriso genuíno, de alguém que estava em paz consigo mesma. Ela tocou a foto de leve ao passar, um gesto que se tornará um ritual matinal. Você conseguiu, disse em voz baixa, para a mulher da foto. Você sobreviveu. E mais que isso, você floresceu. A mulher na foto continuou sorrindo, eternamente capturada naquele momento de felicidade. Ana Beatriz sorriu de volta e seguiu para a cozinha, onde o aroma do café fresco a esperava. A vida continuava, e ela estava pronta para vivê-la.